tudo bem? Eu sou a professora Maria Lúcia. Na nossa aula de ciências do 6º ano tem como tema a formação do solo. Durante a formação da Terra, que ocorreu há bilhões de anos, a superfície não tinha o aspecto atual. O solo era formado de grandes rochas e era desprovido de vegetação. Aí, com o passar dos anos, essas rochas sofreram a ação de alguns agentes naturais e foram se alterando. Daí essas alterações, através das alterações, ocorreu a formação do solo. E que esse processo de formação do solo foi muito lento, pois estima que a primeira camada, que era de 1 centímetro, demorou de 100 a 400 anos. E para o solo se formar um solo apropriado para a agricultura, foram necessários de 3.000 a 12.000 anos. Certo, gente? E o solo são a base para o desenvolvimento das plantas, animais, ou seja, são a base da biodiversidade. E também para as atividades econômicas, principalmente o setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Vamos ver aqui o processo de formação do solo. Primeiro, existem os agentes naturais, como a água, vento e choque térmico, que provocam rachadura na rocha. Daí essa rocha começa a se fragmentar e vai começar a formação do solo. E a outra, as bactérias também contribuíram para a formação do solo, pois as bactérias se fixavam. Aí as bactérias se fixavam na rocha. E aí os líquens e plantas, que são os musgos, também provocam a decomposição da rocha, formando uma fina camada de solo. Outras espécies de planta começam a se desenvolver sobre o solo, em formação, composto de pequenos fragmentos e nutrientes. E as raízes de arbusto e árvore penetram pelas fraturas das rochas, ajudando no seu processo de fragmentação. E vamos conhecer agora os agentes naturais formadores do solo. O primeiro, vamos falar do choque térmico. Choque térmico, acontece o choque térmico quando, o exemplo, se você pega uma água muito quente e coloca em um copo de vidro frio, aquele copo certamente vai quebrar. Então na Terra não foi diferente. Na Terra a temperatura ambiente pode variar bastante. Uma hora está quente, outra hora mais fria. E nesse processo as rochas podem se dilatar e se contrair. Então essas rochas iam se dilatando, iam se desmanchando. Ao longo de milhares de anos, esse processo faz com que as rochas trinquem e quebrem em pedaços cada vez menores, e contribuindo para a formação do solo. Outro agente formador do solo foi o vento, pois os ventos fortes e constantes agem sobre as rochas, como se fosse uma lixa. Percebam essa imagem? Eram as rochas e com o vento forte batendo aí, as rochas vão se formando, vão se desformando. Formou tipo uns desenhos. Isso graças à ação do vento. E esse vento vai esfarelando. Aí essas pequenas partículas que o vento ia tirando dessas pedras, elas são transportadas pelo vento e se depositam em outra região. E lá ia começando a formar o solo. E também outro agente é a água. A água, gente, esse fenômeno da água ocorre quando a água congela dentro dos pequenos espaços em uma rocha. Daí, a repetição constante desse processo vai gradualmente aumentando o tamanho das rachaduras, até que a rocha se quebre. Além disso, a água líquida em contato com as rochas pode se desenvolver, transformar e transportar algum de seus componentes, aumentando o desgaste. A gente percebe esse exemplo, é muito evidente quando a gente está perto assim, de um local que é de terra, de barro. À medida que vai chovendo, vai passando a água, aquela água vai levando aquela terra. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui com as rochas.
E outro agente foram seres vivos. Alguns organismos, como bactérias e líquens, conseguem se fixar e sobreviver em rochas úmidas e liberam substâncias que fragmentam as rochas. Aí, após a sua morte dessas bactérias, eles se decompõem e dão origem à fina camada do solo, onde se fixa outros organismos, como os musgos, que ao crescer faz com que a rocha se fragmente um pouco mais. Esse processo lento e gradual gera novas camadas do solo, cada vez mais espesso e rico em substâncias nutritivas. E aí deu a formação do solo, que aí aconteceu esse monte essas alterações na rocha, que aí se deu a formação do solo. E aí esse solo se transformou e ele tem uma classificação, porque existe alguns tipos de solo, certo? Vamos conhecer o solo arenoso, que ele contém cerca de 70% de grão de areia. O nome já diz, arenoso, porque ele se caracteriza pela boa aeração, o que ajuda na penetração da água e no desenvolvimento das raízes da planta. No solo arenoso, quando bate a água, aquela água rapidinho vai desaparecer, porque ele tem essa característica de aeração. E nós temos também o solo argiloso, que contém mais de 30% de grão de argila. É menos permeável que o solo arenoso, ou seja, a água passa mais lentamente entre os poros e fica retida junto aos sais minerais. E aí nós temos o solo siltoso, que é com grande quantidade de grão de silt, que apresenta partículas menores do que a da areia. Parecido com a areia, porém mais fininha do que a areia, certo? E esse solo siltoso apresenta partículas menores que a areia, como eu falei, e ele sofre erosão facilmente. É mais permeável que o solo argiloso e tem aspecto barrento. E aí nós temos o solo umífero, que esse tipo de solo apresenta uma quantidade muito superior de humus em relação aos outros. É um solo geralmente fértil, pois o humo faz com que esse solo se torne fértil. Ele é onde as plantas encontram-se melhores condições para se desenvolver nesse solo umífero. Geralmente esse solo é encontrado em regiões de várzea permanentemente alagadas. E a presença do material orgânico é responsável pela sua cor escura e sua grande umidade. Então aí tá os tipos de solo que foram formados. E obrigado, até a próxima.